Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe drenou meu fundo universitário e fechou minha conta bancária. Agora ela está me enviando as contas da minha irmã. Olá, eu sou uma mulher de 24 anos do meio oeste e isso é algo que eu carrego há anos. Honestamente, eu nunca contei a ninguém a história completa, nem mesmo para os meus melhores amigos. Mas ultimamente tenho pensado em tudo o que aconteceu e eu preciso desabafar. Tudo começou quando eu tinha 18 anos, recém-saída do ensino médio e pronta para começar minha vida, ou pelo menos achava que estava. Crescendo, era só eu e minha mãe. Pelo que eu me lembro, meu pai nunca fez parte da nossa vida e minha mãe trabalhava duro para manter tudo em ordem. Não tínhamos muito, mas nos virávamos. Eu respeitava muito o quanto ela se esforçava, mesmo que a gente nem sempre se entendesse. Ela podia ser rígida e às vezes distante, mas eu achava que isso acontecia porque ela estava cansada de tanto trabalhar. As coisas começaram a mudar quando eu tinha 16 anos. Foi quando ela conheceu o Rick. Ele parecia ser legal no começo, educado, amigável e um pouco demais, se eu for sincera. Ele tinha 2 filhos, a Júlia, que tinha 14 anos, e o Max, que tinha 12. Eles se mudaram para nossa casa cerca de 6 meses depois de minha mãe e o Rick começarem a namorar e, em menos de um ano, eles se casaram. Foi aí que tudo começou a mudar. De repente, parecia que eu não existia mais. Minha mãe começou a fazer de tudo por Rick e pelos filhos dele, comprando roupas novas para eles, levando-os a parques de diversões e até permitindo que a Júlia redecorasse meu quarto com móveis novos. Enquanto isso, eu ainda usava roupas que já tinham ficado pequenas para mim e usava uma mesa que tínhamos comprado em um brechó quando eu tinha 12 anos. Não era só o dinheiro ou a atenção, era o jeito que ela deixava bem claro que Rick e seus filhos eram a prioridade. Por exemplo, quando a Júlia fez 16 anos, minha mãe fez uma grande festa de Sweet 16 para ela com comida contratada, um DJ, um bolo chique e aquele clima de princesa por um dia que eu nem sabia que nós podíamos pagar. O Rick convidou metade da cidade e a Júlia terminou a noite ganhando um carro novo. Para comparar, no meu aniversário de 16 anos, minha mãe fez um bolo de caixa e tivemos o jantar em casa. Sem festa, sem carro, nem mesmo um presente legal. Ela me deu um conjunto de toalhas porque, segundo ela, você vai precisar delas quando se mudar um dia. Não é como se estivéssemos nadando em dinheiro na época, mas de algum jeito, os filhos do Rick sempre recebiam tratamento VIP. E depois havia o Max. Quando ele entrou para o time de basquete, minha mãe o inscreveu em todos os acampamentos, comprou tênis personalizados e até o levou para um treinamento que ficava a 2 horas de distância, ida e volta, nos finais de semana. Eu, por outro lado, pedi por anos para poder fazer aulas de piano. Ela sempre disse que não podíamos pagar. Não era só um favoritismo, parecia que eu era uma cidadã de segunda classe na minha própria casa. Cada decisão que minha mãe tomava girava em torno do Rick e dos filhos dele. E se eu precisasse de algo, a resposta era sempre, talvez na próxima vez, ou vamos resolver depois. O que mais me machucou foi quando Rick e minha mãe me chamaram para conversar e me disseram que iam transformar o meu quarto no novo espaço de estudos da Júlia, porque ela precisava de um lugar tranquilo para se concentrar. Eu tive que me mudar para o quartinho minúsculo que ficava nos fundos da casa, que mal cabia minha cama e uma cômoda. A Júlia nem usava o tal espaço de estudos, na maioria das vezes eu a pegava lá dentro, tirando selfies e fazendo TikToks. Mas o pior de tudo veio depois que eu me formei no ensino médio. Eu estava trabalhando em 2 empregos de meio período há mais de um ano, economizando cada centavo que podia para a faculdade. Quando me formei, eu já tinha juntado $6.500. Não era muito, mas era o suficiente para cobrir o meu primeiro ano na faculdade comunitária e ainda sobraria um pouco para livros e materiais. Eu estava orgulhosa de mim mesma. Um dia, algumas semanas antes de eu começar as aulas, eu entrei na minha conta bancária para verificar o saldo. Foi aí que percebi que algo estava errado. Minha conta estava completamente vazia. Cada centavo tinha sumido. No começo, achei que fosse um erro, talvez um problema técnico ou alguém tivesse hackeado minha conta. Liguei para o banco em pânico tentando entender o que havia acontecido. Foi aí que me disseram que o dinheiro havia sido retirado por alguém com acesso à conta. Meu estômago caiu. A única outra pessoa na conta era minha mãe. Eu a confrontei naquele mesmo dia. Lembro de ter entrado na sala de estar, tremendo e perguntando se ela tinha pegado o meu dinheiro. Ela nem parecia surpresa, apenas assentiu e disse sim. Ela usou como se não fosse um grande problema. Eu perguntei por que ela fez isso e ela respondeu que o Rick precisava de ajuda para pagar algumas coisas para os filhos dele, porque eles também estavam começando a escola. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela pegou todo o dinheiro que eu tinha economizado para a faculdade para pagar roupas e materiais escolares para a Júlia e o Max. Eu fiquei furiosa.
Disse a ela que aquele dinheiro era para o meu futuro e ela simplesmente deu de ombros e disse: "Você faz parte dessa família, todos nós precisamos contribuir." Foi nesse momento que eu percebi que ela não me via mais como filha, apenas como alguém para ser usado quando fosse conveniente. Então, depois que aconteceu tudo isso com minha mãe drenando meu fundo universitário, eu fiz as malas e fui morar com minha prima Sara. Deixe-me dizer que essa foi uma das decisões mais difíceis, mas também uma das melhores que eu já tomei. Eu não tinha plano B nem nada, só sabia que não podia continuar morando naquela casa. A Sara sempre foi o meu porto seguro. Ela tem 10 anos a mais do que eu e mora a cerca de 30 minutos de distância, em um apartamento pequeno, mas aconchegante. Ela não hesitou nem um segundo quando eu liguei para ela chorando, explicando o que havia acontecido. "Vem para cá", ela disse, "fique o tempo que precisar." Quando eu cheguei lá, nós resolvemos as coisas quando eu chegasse. Eu estava um desastre. Eu tinha uma mala com a maioria das minhas roupas e algumas coisas aleatórias que joguei dentro na última hora. Só isso. Todo o resto eu deixei para trás. Eu nem sentia que era mais meu. Quero dizer, qual era o sentido? A Sara não fez muitas perguntas ou me pressionou para falar mais, o que eu apreciei. Ela simplesmente me abraçou, me deu um cobertor e disse: "Vamos pedir uma pizza." Aqueles primeiros dias foram difíceis. Eu me sentia perdida, como se não soubesse mais quem eu era. A minha vida inteira eu pensei que tivesse uma mãe que me apoiava, mesmo que ela não fosse perfeita. Mas depois do que ela fez, eu não conseguia mais confiar nela. E sejamos sinceros, não era só sobre o dinheiro. Era sobre o que aquele dinheiro representava. Era o meu trabalho árduo, o meu futuro, a minha independência. E ela simplesmente pegou tudo como se não fosse nada. A Sara foi uma salva-vidas durante aquele tempo. Ela me arrastou da cama quando eu só queria ficar ali o dia todo, me dizendo: "Você não vai deixar eles ganharem desistindo." Ela me ajudou a fazer uma lista de coisas que eu precisava fazer, como encontrar outro emprego e descobrir os próximos passos para a escola. Por um tempo, eu trabalhei em uma cafeteria perto do apartamento da Sara. Não era nada glamouroso, mas dava para começar a reconstruir minhas economias. E além disso, me dava algo para fazer, além de ficar sentada sentindo pena de mim mesma. Comecei a perceber o quanto eu estava segurando toda aquela mágoa e raiva. E embora eu não estivesse pronta para perdoar minha mãe, e provavelmente nunca estarei, eu não queria que isso me consumisse também. Uma coisa que realmente me ajudou foi estabelecer metas pequenas. No começo, era só sobre economizar $500 para eu abrir uma nova conta bancária a qual minha mãe não tivesse acesso. Depois era economizar o suficiente para pagar uma matéria na faculdade comunitária local. Eventualmente, eu consegui me registrar como estudante de meio período e fazer minhas primeiras aulas. Não era a experiência tradicional de faculdade que eu sonhava, mas era alguma coisa. Viver com a Sara era uma vibe completamente diferente de viver em casa. Para começar, ela realmente me tratava como uma adulta. Ela nunca me fez sentir culpada se eu não tivesse dinheiro para ajudar nas compras ou no aluguel, e sempre perguntava o que eu queria fazer, em vez de simplesmente tomar decisões por mim. Nós tínhamos uma rotina onde, toda sexta-feira à noite, sentávamos no sofá, comíamos comida de delivery e assistíamos qualquer reality show bobo que estivesse passando. Não era muito, mas se sentia como casa. Enquanto isso, eu mal ouvia falar da minha mãe. As poucas vezes que ela me ligava ou mandava mensagem, nunca era para saber como eu estava. Era mais como: "Espero que você esteja pensando em voltar para casa logo", ou "Precisamos conversar sobre como você vai contribuir para a família." Era como se ela nem percebesse que eu tinha saído por causa dela. Eu não respondi a maioria das mensagens dela. O que eu deveria dizer? Obrigada por arruinar a minha vida? Eu soube um pouco sobre o que estava acontecendo em casa, através do meu tio Dave, com quem ainda sou bem próxima. Ele me contou que o Rick ainda estava lá, como o rei do sofá, enquanto minha mãe trabalhava horas extras para pagar tudo. Em um momento, a Julia entrou para um time de cheerleading caro, e o Max estava tendo aulas particulares de guitarra. "Ah, e sua mãe comprou um iPhone novo para a Julia de presente de aniversário", disse Dave em uma das nossas ligações. "Claro que comprou", eu disse, revirando os olhos de tal forma que quase puxei um músculo. Mas, sinceramente, eu parei de me importar. Eles tinham a família perfeita deles, e eu tinha a minha própria vida para resolver. Quando eu completei 20 anos, as coisas começaram a melhorar. Eu tinha economizado o suficiente para me transferir para uma universidade, a cerca de 1 hora de distância, e me mudar para um apartamento compartilhado com alguns outros estudantes. Eu finalmente pude respirar e começar a focar no meu futuro. Uma das coisas mais surpreendentes sobre sair de casa foi o quanto a minha saúde mental melhorou. Eu nem tinha percebido o quanto de estresse eu carregava até não estar mais morando sob o mesmo teto que o Rick e seus filhos mimados. Quando eu me formei, consegui um bom emprego em marketing e pela primeira vez em anos, senti que minha vida estava finalmente no caminho certo.
Eu estava pagando minhas próprias contas, morando em um apartamento pequeno e fofinho, e começando a ver um futuro para mim mesma que não incluía ficar constantemente olhando para trás em busca da aprovação da minha mãe. Então, do nada, minha mãe decidiu reaparecer. Começou com uma mensagem: "Ei, precisamos conversar. Me ligue quando você tiver um segundo." Eu não queria. Quero dizer, a última vez que eu tive qualquer interação significativa com ela, ela esvaziou minha conta bancária e me deixou me virar sozinha. Por que eu iria querer abrir essa porta novamente voluntariamente? Então ela me ligou e eu atendi hesitante. Grande erro. Assim que atendi, ela foi direto para o seu discurso. "A Júlia está começando a faculdade." Ela disse, como se isso fosse significar algo. Ela decidiu que a vida no dormitório não é para ela. É barulhento e ela precisa do seu próprio espaço para se concentrar nos estudos. Eu já sabia para onde isso estava indo, mas eu deixei ela continuar falando. Então, nós começamos a procurar apartamentos para Júlia perto da faculdade. Ela continuou. Encontramos um apartamento de um quarto muito bom, custa só $1.500 por mês, bem acessível para a área. Foi aí que ela soltou a bomba. "Eu estava esperando que você pudesse ajudar com o aluguel. Você está indo bem agora, né?" Eu quase ri. "Você está me pedindo para pagar $1.500 por mês para o apartamento da Júlia? Você está falando sério?" Ela suspirou, como se eu fosse a irracional da história, não a situação toda, só uma parte disso. "Talvez uns $1.000 por mês," ela sugeriu. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Mãe, a Júlia não é minha responsabilidade. Ela não é nem minha irmã, ela é sua enteada. Ela é família." "Mãe," ela respondeu de forma ríspida. "Você não pode simplesmente virar as costas para a família." Eu queria gritar, essa era a mesma mulher que literalmente virou as costas para mim no momento em que o Rick e os filhos dele apareceram na nossa vida. Agora ela estava me dando uma lição sobre família? Por que o Rick não pode ajudar com isso? Eu perguntei. Ou a Júlia, por acaso? Ela poderia arranjar um emprego de meio período como todo mundo. Minha mãe ficou na defensiva. "O Rick está fazendo tudo o que pode," ela disse. "E a Júlia precisa focar nos estudos. O emprego iria distraí-la, né?" Eu disse, minha voz cheia de sarcasmo. Porque nenhum estudante universitário na história da humanidade conseguiu equilibrar os estudos e um trabalho de meio período. Ela ignorou isso. "Não é como se estivéssemos pedindo para você pagar para sempre," ela disse. "Só até conseguirmos organizar tudo." Eu já tinha ouvido essa conversa antes, quando ela drenou o meu fundo universitário. Ela disse que era só para passar por uma fase difícil. Essa fase difícil se transformou em anos sendo ignorada, enquanto o Rick e os filhos dele recebiam tudo na bandeja de prata. "Não," eu disse com firmeza. "Eu não vou fazer isso." Minha mãe não ficou feliz. Ela começou a falar sobre como eu era ingrata e sobre tudo que ela fez por mim enquanto eu crescia. Eu podia sentir meu sangue ferver, mas me mantive calma. "Você não fez um favor para mim, mãe. Você fez o seu trabalho como mãe." Uma grande diferença. Isso só a deixou mais irritada. Ela começou a listar todo o tempo que ela sacrificou, comprando roupas para mim, me levando para a escola, pagando pela comida, coisas básicas de paternidade. Mas ela fazia parecer que merecia uma medalha de ouro. "Não vou mais discutir sobre isso," eu disse, finalmente. "Eu não vou pagar pelo apartamento da Júlia. Ponto final." E então desliguei. Você poderia achar que isso seria o fim, certo? Errado, estamos falando da minha mãe, a rainha das culpas e manipulações. Ela não estava disposta a aceitar um não como resposta. A primeira onda da manipulação dela começou com o desfile de piedade. Ela começou a me mandar mensagens incessantes sobre como as coisas estavam difíceis para ela. "Você não entende a pressão que eu estou passando," ela escrevia. A segunda onda veio quando ela começou a envolver outras pessoas na confusão. Primeiro foi o meu tio Dave. Ele me ligou numa noite. "Ei," ele disse, com um tom casual demais. "Sua mãe está bem chateada ultimamente. Ela disse que você está se recusando a ajudar com o apartamento da Júlia." Eu suspirei, já irritada. "Sim, porque isso não é minha responsabilidade, Dave." "Bem, ela está realmente passando dificuldades agora," ele disse. "Talvez você pudesse ajudar, só até ela se organizar." Eu quase ri. "Dave, eles estão se organizando há 7 anos. Quando é que isso vai realmente acontecer?" Ele não teve resposta para isso. Claro, em vez disso, tentou aquele velho argumento de família fica junta. "Eu entendo. Você está brava com o que aconteceu antes," ele disse, "mas ela ainda é sua mãe. Você não acha que está sendo um pouco dura?" "Dura?" eu repeti, minha voz cheia de incredulidade. "Dave, ela esvaziou meu fundo universitário e me tratou como um pensamento secundário por anos. Agora ela quer que eu conserte a bagunça dela." "Não, eu não vou fazer isso." Para o crédito dele, Dave não pressionou muito depois disso.
Ele meio que murmurou algo sobre como não queria se meter no meio disso e desligou, mas ainda assim, foi frustrante ver como ela conseguiu envolvê-lo tão facilmente na campanha dela. Então veio a verdadeira surpresa, a Júlia. Eu não falava com ela há anos, então quando o nome dela apareceu no meu celular eu quase não reconheci. A mensagem dela foi curta, mas cheia de direito. Ei, ouvi dizer que você não está ajudando com o meu apartamento. Não sei por que você está sendo tão difícil com isso, mas não é tanto dinheiro para você. É literalmente só o aluguel, só o aluguel. Como se $1.500 por mês fossem trocados para mim. Eu não respondi. Qual era o ponto? A Júlia sempre foi a pequena princesa, e claramente isso não tinha mudado. Depois disso, minha mãe aumentou a culpa ao nível máximo. Ela me mandou uma longa mensagem dramática sobre como eu estava destruindo a família e colocando o futuro da Júlia em risco. Ela até colocou uma linha estranha sobre como minha recusa em ajudar era prova de que eu nunca me importei com eles. Eu queria gritar. Como isso era minha culpa? Ela foi a mulher que priorizou o Rick e seus filhos ao invés de mim, mas agora que o filho de ouro dela precisava de algo, de repente eu era a vilã. A parte mais difícil era o quanto isso me atingia. Mesmo sabendo que eu não estava errada, a culpa começou a aparecer. E se eu estivesse sendo dura demais? E se ajudar só dessa vez não fosse tão grave assim? Eu conversei com a Sarah sobre isso, e ela imediatamente cortou isso. Não ceda, ela disse. Eles já tiraram o suficiente de você. Isso não é sobre o futuro da Júlia, é sobre controle. Sua mãe não gosta que você seja independente agora, então ela está tentando te puxar de volta. Ela estava certa, mas ainda assim foi difícil afastar a culpa. Essa é a coisa sobre a família, eles sabem exatamente como apertar seus botões. Minha mãe passou anos me condicionando a me sentir responsável pelos problemas dela, e ainda agora, eu me peguei caindo nessa armadilha. A gota d'água aconteceu uma semana depois. Minha mãe deixou uma mensagem de voz para mim, que era um claro chantagem emocional. Era manipulação clássica, se fazendo de vítima, distorcendo a narrativa e tentando me fazer sentir a vilã. E por um momento quase funcionou. Eu fiquei ali ouvindo a mensagem, sentindo uma mistura horrível de raiva e tristeza. Eu liguei para Sarah e contei sobre a mensagem. O que eu faço? Eu perguntei. Bloqueia ela, Sarah disse sem hesitar. Se ela não vai respeitar seus limites, você precisa se proteger. E foi exatamente o que eu fiz. Eu bloqueei o número dela, os e-mails e até as redes sociais dela. Pela primeira vez em anos, senti que estava no controle da minha própria vida. Claro que eu sabia que isso não havia terminado. Minha mãe não era do tipo que desiste facilmente, e eu tinha a sensação de que ela ainda tinha alguns truques na manga. Mas por agora eu estava pronta para seguir em frente. Obrigada por ler, Reddit. Eu vou atualizar vocês sobre o que aconteceu a seguir, mas confiem em mim, só fica mais confuso a partir daqui. Atualização 1. Oi Reddit, estou de volta. Se você tem acompanhado a história, já sabe que minha mãe não estava aceitando um não como resposta quando se tratava do apartamento da Júlia. Mas o que eu não esperava era que o Rick entrasse na história. Honestamente, eu nem pensava muito nele desde que me mudei de casa, há anos. Ele era mais como uma irritação de fundo, o tipo de cara que sempre falava muito, mas nunca cumpria nada do que dizia. Então, quando ele decidiu se envolver, eu devia ter percebido que a tempestade estava chegando. Tudo começou com uma ligação aleatória. Eu não reconheci o número, mas atendi mesmo assim porque vamos ser sinceros, eu não estava pensando direito naquele dia. Assim que eu disse alô, eu ouvi a voz dele. Oi, o Rick disse, como se fossemos velhos amigos. Meu estômago virou. Eu não falava com ele desde que deixei a casa. O que você quer? Eu perguntei, pulando as formalidades. Ele não perdeu tempo. Sua mãe me disse que você está se recusando a ajudar com o apartamento da Júlia, ele disse. O tom dele estava calmo, mas havia um quê de ameaça, como se ele estivesse tentando me intimidar. Isso mesmo eu disse, mantendo a voz firme. Rick soltou uma risadinha falsa, do tipo que você ouve e já sabe que ele está tentando me fazer sentir que eu iria me arrepender. Eu não acho que você entenda a situação, ele disse. Oh, eu entendo perfeitamente, eu retruquei. Você quer que eu pague o apartamento inteiro para a Júlia porque ela é especial demais para morar no dormitório, né? Isso não vai acontecer. E foi aí que ele largou a farsa. Deixa eu ser claro, ele disse, sua mãe já está sob pressão suficiente. Se você não fizer a sua parte, você vai empurrá-la para o limite dela. É isso que você quer? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A minha parte? Você está falando sério? Eu não sou a pessoa que prometeu a Júlia um estilo de vida que eu não posso bancar. Isso é com você e com a minha mãe. Rick não quis saber de escutar isso. Isso não é sobre promessas, ele disse. Isso é sobre família. Você faz parte dessa família, goste ou não. Eu quase ri. Rick, você e eu sabemos que você nunca me viu como parte da família. Eu era só a bagagem extra que veio com a mãe. Então, não vem me dar lição sobre família. Isso parece ter atingido um nervo nele,
porque o tom dele ficou ainda mais frio. Você sempre foi ingrata, ele disse. Nós te acolhemos quando a sua mãe mal conseguia se sustentar, e é assim que você nos retribui? Isso foi o suficiente para eu explodir. Nos acolher? Você está brincando comigo? Aquela era a minha casa antes de você aparecer. Você entrou lá com os seus filhos e agiu como se fosse o dono do lugar. Eu não precisava de você, Rick. Eu precisava de uma mãe que realmente se importasse comigo. Houve uma longa pausa do lado dele, e por um segundo, eu pensei que talvez tivesse calado ele, mas claro, ele não tinha terminado. Olha, ele disse, com a voz baixa e calculista, você pode se fazer de vítima o quanto quiser, mas aqui está a realidade. Se a Júlia não conseguir aquele apartamento, as coisas vão desmoronar por aqui. Sua mãe não vai conseguir lidar com a pressão, e eu não vou ficar aqui sentado vendo ela desmoronar. Eu congelei. A forma como ele disse isso, tão factual, como se fosse minha responsabilidade manter a família dele unida, como se eu tivesse o poder de resolver tudo com uma rápida transferência de dinheiro. Era tão ridículo que eu quase quis rir. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rick, eu disse. Por que você não paga o apartamento? Ou melhor ainda, por que a Júlia não arruma um emprego? Eu trabalhei como uma louca para juntar dinheiro para a faculdade e vocês roubaram isso de mim. Por que eu deveria sacrificar ainda mais por ela? Rick não respondeu minha pergunta. Em vez disso, ele insistiu. Isso não é sobre dinheiro, ele disse, o que era hilário, considerando que era tudo o que ele parecia falar. Isso é sobre prioridades. A educação da Júlia está em jogo aqui. Você realmente quer ser a razão dela não conseguir? Eu não aguentava mais. Sabe de uma coisa, Rick? Você tem razão, isso não é sobre dinheiro. É sobre o fato de que você passou anos sugando minha mãe e fingindo ser o chefe da família. Alerta de Soiler, você não é. Você é só um vagabundo que nem consegue sustentar os próprios filhos. Isso fez ele ficar em silêncio por um segundo, mas não por muito tempo. Você tem muita coragem de falar assim comigo, ele disse, a voz cheia de autoridade falsa. E você tem muita coragem de me pedir para pagar por algo que não tem nada a ver comigo. Eu respondi na hora. Então estamos quites, Rick. Ele deve ter percebido que não estava indo a lugar nenhum comigo, porque ele terminou a ligação com mais uma tentativa de me fazer sentir culpada. Espero que consiga viver com isso, ele disse, porque quando tudo isso desmoronar, vai ser culpa sua. E então ele desligou. Eu fiquei ali por um minuto, deixando as palavras dele afundarem. Eu não estava chateada ou abalada, só estava com raiva. Quem ele pensava que era? Ligando para mim e tentando me intimidar para pagar o apartamento dos filhos dele. Isso era o que o Rick fazia, ele não aceitava um não como resposta. Ele planejava, manipulava e intimidava até conseguir o que queria. E se ele não conseguisse de mim, eu tinha certeza que ele tentaria pressionar minha mãe em vez disso. Mas independentemente do que ele fizesse em seguida, eu não ia me deixar puxar para a bagunça deles. Passei anos limpando os restos das decisões erradas deles e já tinha chegado ao meu limite. Obrigado por ler, Reddit. Eu vou atualizar vocês em breve sobre o que aconteceu depois, mas vamos apenas dizer que isso estava longe de acabar. Atualização 2. Oi Reddit, estou de volta. Eu realmente achei que já tinha visto o pior depois que o Rick me ligou tentando me fazer sentir culpada e intimidada para pagar o apartamento da Júlia, mas eu estava enganada. O que aconteceu depois deixou bem claro o quão manipulador e egoísta ele realmente era. Algumas semanas depois daquela ligação, recebi uma mensagem do meu tio Dave. Agora, o Dave não é o tipo de cara que se envolve em dramas. Ele é mais do tipo manter a paz, ficar fora disso então, quando ele me mandou uma mensagem dizendo oi, podemos conversar? É sobre sua mãe, eu soube que algo estava acontecendo. Quando o chamei, a primeira coisa que ele disse foi, sua mãe está em uma situação difícil agora. Eu revirei os olhos tão forte que pensei que meus olhos iam ficar presos. Deixa eu adivinhar, eu disse, é sobre o apartamento da Júlia? É mais complicado do que isso, respondeu o Dave, o que imediatamente me deixou nervosa. Aparentemente, o Rick tinha dado um ultimato à minha mãe. Ou ela arrumava uma forma de pagar o apartamento da Júlia, ou ele a deixaria. Ele tinha dito claramente que a deixaria se ela não conseguisse o dinheiro. Ao ouvir isso, eu não fiquei nem um pouco surpresa. Se tinha uma coisa que o Rick sabia fazer bem, era se aproveitar das pessoas, e minha mãe não era exceção. Ele vinha se aproveitando dela por anos, mal trabalhando, enquanto ela se matava de trabalhar para manter a casa funcionando. Agora, ele estava ameaçando ir embora, a menos que elas cedessem às exigências dele. Ela realmente acha que ele vai ficar por aqui depois disso? Eu perguntei ao Dave. Eu não sei, ele disse. Ela está convencida de que não pode perdê-lo, embora esteja se desesperando para tentar descobrir como fazer isso funcionar. Eu estava furiosa, não só com o Rick por ser o parasita manipulador que sempre foi, mas também com minha mãe por ter deixado isso chegar tão longe.
Ela tinha se esforçado tanto por esse cara e pelos filhos dele por anos, e agora ele estava fazendo isso. Alguns dias depois, recebi uma ligação da Sarah. Aparentemente minha mãe a tinha chamado desesperada por ajuda. Ela não pediu dinheiro a Sarah, sabia que isso não iria dar em nada. Em vez disso, ela tentou usar a Sarah para chegar até mim. Ela ficava dizendo como era importante manter a família unida. A Sarah me contou, e como você vai se arrepender se não ajudar? Eu dei uma risada amarga. Típico, eu disse. Ela ainda está tentando me fazer sentir culpada por arrumar a bagunça do Rick. Ela parecia bem mal, Sarah acrescentou. Parece que ela está realmente estressada com isso. Eu não sentia pena dela, não mais. Ela tinha escolhido o Rick em vez de mim anos atrás, e agora estava lidando com as consequências disso. Mas ainda assim, uma parte de mim estava curiosa. Eu queria saber até onde o Rick estava disposto a ir com tudo isso. Então, contra o meu melhor julgamento, decidi ligar para minha mãe. Quando ela atendeu, parecia exausta. Eu sabia que você ia ligar, ela disse. O Dave me contou o que está acontecendo. É verdade, eu disse, de forma direta. O Rick está realmente ameaçando te deixar por causa desse apartamento? Ela hesitou, e eu percebi que ela não queria admitir isso. Ele está só frustrado, ela disse finalmente. Tem sido muita pressão para ele. Pressão? Eu disse, minha voz subindo. Mãe, ele não trabalha há anos. Você que está pagando tudo. Como isso é pressão para ele? Ele está fazendo o melhor que pode, ela disse, com um tom de voz cansado. Não, ele não está, eu retruquei. Ele está te usando, mãe. E agora ele está mantendo o relacionamento de vocês como refém para conseguir o que quer. Isso pareceu atingir um nervo, porque ela ficou defensiva. Você não entende, ela disse. O Rick me ama. Ele só está tentando fazer o melhor para a Julia. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Se ele te amasse, ele não te trataria assim, eu disse. Ele não te faria escolher entre ele e a sua estabilidade financeira. Isso não é amor, mãe. Isso é manipulação. Ela não respondeu a isso, e depois de alguns segundos de silêncio, ela disse. Eu só preciso descobrir isso sozinha. Eu pensei que você quisesse ajudar, mas acho que estava errada. Depois disso, eu desliguei. Não havia mais nada a ser dito. Na semana seguinte, ouvi pedaços sobre o que estava acontecendo através do Dave. Minha mãe tinha começado a mexer nas economias de aposentadoria dela para cobrir o custo do apartamento. Ela estava tão desesperada para manter o Rick por perto que estava disposta a colocar seu futuro em risco por ele. E o Rick, ele estava vivendo a melhor vida. O Dave mencionou que o viu em um bar local, rindo e bebendo, como se não tivesse a menor preocupação no mundo. Enquanto isso, minha mãe estava fazendo horas extras e se estressando para tentar agradá-lo. O golpe final veio quando o Dave me ligou de novo, parecendo quase animado. Você não vai acreditar nisso, ele disse. Pode tentar, eu respondi. O Rick a deixou, ele disse. Aparentemente, o Rick tinha empacotado suas coisas e ido embora alguns dias antes. Não só isso, mas ele levou metade das poucas economias que minha mãe ainda tinha. Ele até levou o carro dela, dizendo que era dele, já que ela o tinha assinado para ele anos atrás. Eu não sentia pena dela. Ela tinha deixado esse homem pisar nela por anos, e agora estava pagando o preço. Mas ao mesmo tempo eu não pude deixar de me sentir um pouco triste. Não por ela, mas pela pessoa que ela costumava ser. A mãe que trabalhou duro para me dar uma boa vida antes do Rick entrar na história. Eu não falei mais com ela desde então. Uma parte de mim se pergunta se ela vai tentar me procurar e se desculpar, mas honestamente, eu não acho que conseguiria perdoá-la, mesmo que o fizesse. De qualquer forma, é assim que as coisas estão agora. Obrigado por ler, Reddit. Eu vou atualizar vocês se acontecer mais alguma coisa, mas por enquanto, estou só feliz que o Rick finalmente saiu de cena. Atualização final. Olá! Já faz um tempo desde a última vez que postei, e honestamente, eu não sabia se iria escrever novamente. Mas notei que alguns de vocês me chamaram a atenção por deixar as coisas em um cliffhanger, então pensei em dar uma atualização e fechar esse ciclo de tudo. Primeiro, obrigado a todos que entraram em contato ou comentaram com conselhos e apoio. É impressionante quantas pessoas se identificaram com o que passei, e tem sido reconfortante saber que não estou sozinha nisso. Eu li todos os comentários e mensagens, e significaram mais para mim do que eu posso expressar. Então, aqui está onde as coisas estão agora. Depois que o Rick foi embora e deixou minha mãe em ruínas financeiras e emocionais, ela finalmente entrou em contato comigo. Eu fiquei realmente surpresa quando ela me mandou uma mensagem de um número de telefone novo. Eu não tinha notícias dela há semanas, e parte de mim achava que ela não se importaria mais em tentar entrar em contato depois de tudo o que aconteceu, mas lá estava ela, me mandando uma mensagem como se nada tivesse acontecido. Depois, ela ligou. Eu não atendi. Em vez disso, deixei cair na caixa de correio de voz. A mensagem que ela deixou foi diferente do tom usual dela. Ela parecia cansada, quase derrotada. Oi? Ela começou.
Eu sei que cometi erros. Eu realmente preciso conversar com você. Por favor, me ligue de volta. Eu fiquei ali, olhando para o meu celular, debatendo se deveria ligar de volta. Por um lado, estava curiosa. Será que finalmente ela percebeu o quão tóxico o Rick era? Por outro lado, eu não queria reabrir aquela porta novamente. Eu tinha trabalhado tanto para estabelecer limites, e não queria desfazer tudo isso. Decidi mandar uma mensagem para ela em vez de ligar. Achei que seria mais seguro, menos emocional e mais fácil de controlar a conversa. Mantive a mensagem curta. O que você quer conversar? Ela respondeu quase imediatamente. Podemos nos encontrar pessoalmente? Eu quero pedir desculpas. Isso me pegou de surpresa. Minha mãe se desculpando? Isso era novo. Contra o meu melhor julgamento, eu aceitei o encontro. Escolhemos uma cafeteria no meio do caminho, um terreno neutro, sem bagagem emocional associada ao lugar. Quando entrei, quase não a reconheci. Ela parecia menor, de alguma forma, como se o peso de tudo finalmente tivesse chegado até ela. Ela me acenou para a mesa que tinha escolhido, e por um segundo, senti aquela dor familiar da culpa, mas a empurrei para o lado. Obrigada por ter vindo, ela disse, enquanto eu me sentava. Eu não respondi imediatamente. Apenas a olhei, esperando ela dizer o que precisava dizer. Eu te devo um pedido de desculpas, ela começou com a voz trêmula. Por tudo. Por pegar seu dinheiro, por te afastar, por escolher o Rick ao invés de você. Eu vejo agora o quanto eu estava errada. Eu queria dizer que as palavras dela me deram o fechamento que eu tanto desejava, mas não deram. Pelo menos, não completamente. Parte de mim já havia parado de esperar por um pedido de desculpas há muito tempo, e ouvi-lo agora parecia vazio. Eu sinto muito, ela continuou. Perdi tudo para perceber isso. O Rick, ele manipulou. Ele me fez acreditar que eu tinha que escolher ele e os filhos dele para manter nossa família unida. Eu achei que estava fazendo a coisa certa, mas agora vejo o quanto te machuquei. Eu assenti, ainda sem dizer muito. Eu não queria baixar a guarda só porque ela finalmente estava admitindo o que eu já sabia há tanto tempo. Eu sei que não posso consertar o que fiz, ela disse. Mas eu quero tentar. Eu quero consertar nosso relacionamento, se você me deixar. Foi quando eu finalmente falei. Mãe, fico feliz que você esteja percebendo isso agora, mas você tem que entender que não é tão simples assim. Você me machucou, e vai levar muito mais do que um pedido de desculpas para consertar isso. Ela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eu entendo, ela disse baixinho. Por que agora? Eu perguntei. Por que você está vindo até mim agora, depois de tudo? Ela suspirou. Porque eu não tenho mais ninguém. O Rick foi embora, a Júlia e o Max não falam comigo, e eu percebi que afastei a única pessoa que realmente se importava comigo. As palavras dela me atingiram mais forte do que eu esperava. Eu não sabia se ela estava sendo sincera ou se era apenas mais uma tentativa de me fazer sentir culpada, mas, de qualquer forma, me deixaram. Eu não consigo fazer isso agora, eu disse finalmente. Preciso de um tempo para pensar sobre para onde vamos a partir daqui. Ela sentiu, enxugando os olhos. Eu entendo, ela disse. Tome o tempo que precisar. Depois disso nos despedimos e eu saí da cafeteria, me sentindo mais exausta do que há anos. Isso foi há algumas semanas, e desde então eu não falei mais com ela. Ela me mandou algumas mensagens, principalmente com atualizações sobre como ela está, e ocasionalmente uma mensagem dizendo sinto sua falta, mas eu não respondi. Acho que parte de mim ainda está processando tudo isso. É difícil reconciliar a mãe que eu conhecia com a pessoa que ela se tornou. Eu não sei se algum dia vou ser capaz de confiar nela novamente, mas eu sei uma coisa, não vou deixá-la voltar para minha vida só porque ela está de repente pronta para fazer as pazes. O perdão é complicado e não vem fácil. No momento estou focando em mim mesma e na vida que construí sem ela. Talvez, um dia, tenhamos um relacionamento novamente, mas por agora estou mantendo distância. Obrigado por estarem comigo nessa jornada, Reddit. Tem sido uma montanha-russa, mas estou finalmente começando a sentir que estou no controle da minha vida novamente. Vamos em frente, um passo de cada vez. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.